pessoas trans masculinas, análise dos mecanismos fisiopatológicos e sugestões de abordagens terapêuticas. Define-se dor pélvica crônica como dor infraumbilical, localizada na região hipogástrica ou suprapúbica, que se mantém por 6 meses ou mais, apresenta intensidade igual ou superior a 3 em 10 na escala visual analógica e repercute de forma verificável na funcionalidade cotidiana. A operacionalização desse quadro ainda depende de instrumentos de aferição que carecem de validação transcultural específica para essa população. Por isso, os estudos publicados exibem ampla heterogeneidade metodológica. Um inquérito transversal australiano de 2023, com 486 participantes, encontrou prevalência de 72,2% de dor, descrita majoritariamente como cólica suprapúbica. Um levantamento norte-americano de 2025, com 2.579 pessoas, registrou 18% de dor pélvica crônica, associada em 37% dos casos à síndrome do intestino irritável e, em 20%, ao nexo questionável de doença inflamatória pélvica, aguda, e à síndrome dos ovários policísticos. Essas discrepâncias refletem o viés de recrutamento concentrado em serviços terciários, a inexistência de amostragem probabilística estratificada por tempo de exposição androgênica, pelas formulações hormonais escolhidas, pelas intervenções cirúrgicas prévias e pelas comorbidades relevantes. 4 matrizes fisiopatológicas interdependentes sustentam a maioria dos quadros. A primeira envolve a persistência de endometriose e adenomiose em contexto de amenorreia induzida por testosterona. Fragmentos endometriais ectópicos expressam aromatase, convertem testosterona em estradiol intralesional em concentrações 10 a 100 vezes superiores às séricas e mantêm um microambiente inflamado com interleucina, fator de necrose tumoral A e prostaglandina E2, decorrente de superexpressão de ciclooxigenase 2. A resistência à progesterona, evidenciada pela redução de receptores PRB e pela deficiência de 15-hidroxiprostaglandina desidrogenase, impede a degradação de prostaglandina E2. Ao mesmo tempo, o estradiol local eleva o fator de crescimento endotelial vascular, promove neovascularização e favorece a penetração de fibras sensoriais que expressam canais TRPV1, instalando sensibilização periférica que evolui para sensibilização central. A acentuação característica dos sintomas, próxima às datas de aplicação da testosterona, persiste em 31 a 47% dos casos, possivelmente relacionada ao comportamento cíclico da testosterona exógena. A segunda matriz corresponde à síndrome de congestão venosa pélvica. Picos séricos de testosterona, típicos de formulações injetáveis de curta ação, reduzem a disponibilidade de óxido nítrico, sintetase endotelial e elevam a liberação de endotelina, vasoconstritor potente que compromete o tônus venoso basal, dilata veias gonadais e parametriais e gera refluxo prolongado. O uso diário de binders por mais de 10 horas, o ortostatismo prolongado exigido por determinadas ocupações e a policitemia androgênica, quando o hematócrito supera 54%, elevam a resistência ao retorno venoso e acentuam a estase. Clinicamente, surge sensação de peso suprapúbico, de progressão vespertina, que alivia em decúbito dorsal com elevação dos membros inferiores. Em série retrospectiva norte-americana publicada em 2024, quase 20% das pessoas avaliadas apresentaram congestão venosa pélvica confirmada por ecodoppler, sendo o refluxo da veia gonadal verificado por venografia em parte delas. Relatos comunitários observam que o uso prolongado de binder associa-se a maior frequência de dor em peso suprapúbica. É preciso aqui destacar que essas constatações não são aparato para contraindicar o dispositivo, mas para estimular construção de práticas que minimizem qualquer dano. Qualquer efeito adverso, nesse caso, é resultado direto da transfobia estrutural e das instituições que exigem passabilidade, mas impõem barreiras de acesso, inclusive sem qualquer evidência científica, como o IMC exigido para mamoplastia. O terceiro componente da dor pélvica compreende disfunções músculo-esqueléticas e alterações neuromusculares resultantes da redistribuição de fibras de massa muscular tipo 2, induzida pela testosterona e das adaptações biomecânicas subsequentes. Estudo transversal com 68 participantes em hormonização documentou prevalência de 94% desta disfunção. Os sintomas identificados comprometiam o armazenamento urinário em 69%, a função sexual em 52% e o sistema anorretal em 45%.
A elevada prevalência observada pode refletir viés de seleção amostral, em serviço terciário e de casos sintomáticos, limitando inferências causais diretas com a hormonização. Registros eletromiográficos demonstram aumento do tônus basal muscular, corroborado por análises histomorfométricas que revelam hipertrofia de fibras tipo 2, correlacionada a maior densidade de receptores androgênicos na pelve. Esta redistribuição muscular interfere na biomecânica de estruturas pélvicas, muitas vezes desenvolvidas sob influência estrogênica, com ângulos articulares e tensões ligamentares que passam a lidar com tônus e potência muscular rapidamente desenvolvido, produzindo sobrecarga e padrões tensionais distintos dos atualmente conhecidos. As manifestações clínicas incluem também a disfunção sacroiliaca e síndrome do músculo piriforme. A quarta matriz reúne complicações urológicas e mecanismos de sensibilização central. Cistite intersticial ou síndrome da bexiga dolorosa aparece em parte das cistoscopias realizadas por dor suprapúbica crônica, evidenciando petequias difusas após hidrodistensão. Nesse contexto, a hipoestrogenemia vesical diminui a produção de glicosaminoglicanos, fragiliza a barreira mucosa e expõe o interstício a solutos irritantes, em especial o potássio. A testosterona também altera a proporção de receptores muscarínicos M2 e M3, favorecendo contrações detrusoras não inibidas. Esses 4 conjuntos orgânicos articulam-se a um fenômeno modulador psiconeuroendócrino, a sensibilização central alimentada pelo estresse minoritário. Experiências reiteradas de discriminação, microagressões cotidianas, expectativas de rejeição e ocultação identitária ativam o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, alteram a variabilidade autonômica da frequência cardíaca e ampliam a expressão de citocinas pró-inflamatórias, reduzindo o limiar nociceptivo e consolidando a dor como parte do self-corporal. A dor visceral crônica, decorrente dos múltiplos componentes anteriormente descritos, atua como gatilho de neuroplasticidade nociceptiva. Estudos de ressonância magnética funcional em populações cis demonstram hiperativação de ínsula anterior e cíngulo anterior. Extrapola-se mecanismo análogo em pessoas transmasculinas, submetidas a dor persistente, acrescida de estresse minoritário, embora pesquisas específicas sejam necessárias para validar esta hipótese. A sensibilização central desenvolve-se através de alterações na excitabilidade neuronal no sistema nervoso central, resultando em amplificação da transmissão nociceptiva e interpretação dolorosa de estímulos normalmente não nocivos. O protocolo diagnóstico centrado na pessoa inicia com a caracterização temporal e qualitativa da dor como elemento fundamental da avaliação inicial. O padrão cíclico versus contínuo fornece informações diagnósticas relevantes. Dor com periodicidade sugere endometriose residual com produção autócrina de estradiol, devendo-se questionar especificamente sobre exacerbação próximo às aplicações de testosterona, correlacionando com o nadir hormonal. A qualidade da dor orienta para mecanismos específicos. Peso ou pressão vespertina melhorando em decúbito sugere congestão venosa. Queimação suprapúbica com piora a repressão vesical indica cistite intersticial. Choque ou fisgada ao sentar aponta para neuropatia pudenda. A documentação de fatores moduladores revela-se importante, incluindo relação com o uso de dispositivo compressor, tempo contínuo, pressão subjetiva, atividade física, especialmente agachamentos e leg press, que aumentam pressão intraabdominal, posição corporal e ciclo de aplicação da testosterona. A história hormonal detalhada deve abranger formulação atual e prévia de testosterona, sendo importante notar que formulações transdérmicas, como gel, produzem níveis séricos mais estáveis com menor variação pico-vale comparadas a injetáveis de curta ação. A avaliação de níveis séricos documentados e correlação temporal com sintomas, uso prévio ou atual de bloqueadores puberais com impacto na densidade óssea pélvica, supressão menstrual alcançada e tempo para a amenorreia completam a avaliação hormonal. A quantificação do estresse minoritário através de escalas adaptadas para pessoas trans, incluindo acesso a banheiros seguros no trabalho, impactando frequência miccional, necessidade de passabilidade, afetando o uso prolongado de dispositivo compressor e experiências em serviços de saúde como validação versus patologização, fornece contexto psicossocial para a compreensão da condição.
A anamnese deve vincular temporalmente flutuações dolorosas às oscilações pico-vale da testosterona injetável, ao tempo de uso contínuo de binder, às exigências laborais, à rotina de treino físico e a eventos estressores. O exame físico, praticado com consentimento informado e linguagem afirmativa, direcionado para o estritamente necessário, avalia alinhamento pélvico, sinais de Carnett e Vincent, mobilidade sacroiliaca, Faber, Gaenslen, compressão de extração e quantifica o tônus anal basal. Na suspeita de endometriose, a ultrassonografia pélvica transvaginal ou transretal, caso o paciente sinta-se confortável em realizar, deve seguir o protocolo IDEA, identificando nódulos retrocervicais, aderências e implantes ovarianos. Para congestão venosa pélvica, Doppler venoso ortostático confirma a congestão quando a veia gonadal mede mais de 5 mm e o refluxo ultrapassa 1 segundo. Na impossibilidade de realização da ultrassonografia, a angiorressonância magnética é a alternativa eficaz. Laparoscopia diagnóstica aplica-se após 6 meses de tratamento clínico sem resposta ou dor acima de 7 pontos na escala analógica. O manejo parte da estabilização hormonal. Géis diários ou implantes subcutâneos mantêm variação pico-vale inferior a 15% e, no caso do implante, não autorizado no Brasil. Na persistência de sintomas álgicos relacionados à endometriose, inibidores da aromatase, como letrozol e na anastrozol, podem ser pensados, mas exigem monitoração da massa óssea e não têm estudos validados a longo prazo com essa finalidade. A congestão venosa é tratada com diosmina, pois dose única diária, pausas programadas de binder, meias de compressão até a raiz da coxa e, se necessário, embolização da veia gonadal. A hipertonia do assoalho pélvico responde à fisioterapia em fases, conscientização diafragmática, biofeedback, liberação miofacial, integração funcional e, em casos refratários, toxina botulínica guiada por ultrassom. A cistite intersticial requer dieta hipoácida, citrato de potássio para alcalinizar a urina, pentosana polissulfato sódico por via oral e, se preciso, instilações combinadas de lidocaína, bicarbonato e heparina. A sensibilização central é abordada com psicoterapia afirmativa, neuromoduladores como duloxetina ou pregabalina, suporte comunitário e adaptações ergonômicas no trabalho. Persistem lacunas de evidência. Inexistem escalas validadas de dor para pessoas transmasculinas. Faltam coortes probabilísticas estratificadas por regime hormonal e histórico cirúrgico, ausência de ensaios comparando fisioterapia avançada, neuromodulação e embolização venosa. Barreiras estruturais de acesso incluem formulários binários, exigências administrativas descontextualizadas, protocolos de imagem não inclusivos e escassez de profissionais capacitados em fisioterapia pélvica e manejo da dor para populações transmasculinas. Tais barreiras retardam diagnósticos, interrompem programas de reabilitação e internalizam expectativas negativas em relação ao cuidado. Políticas afirmativas, capacitação continuada, linguagem inclusiva, fluxos dedicados, navegação de sistema por profissionais trans e integrar estabilização hormonal, intervenção dirigida a cada mecanismo orgânico, reabilitação músculo-esquelética, modulação central e remoção de barreiras estruturais permanece a estratégia mais consistente para reduzir a dor, restaurar a funcionalidade e respeitar as metas de afirmação de gênero.